Colin Gosling deu novas informações ao The Sun, né, o tabloide The Sun, sobre o período em que ele morou com a mãe. E aí ele falou agora pro The Sun, inclusive, que ele chegou a viver amarrado num porão com aqueles lacres de plástico que a gente usa na mala, sabe? Quando vai viajar e aí você esquece o cadeado, aí você fala assim, eu quero um lacre. E aí a pessoa dá aquele lacre lá, que a polícia inclusive tem um mais grosso que é pra amarrar, né, a pessoa que vai ser levada também. Pois é, dizendo ele que dormia com isso aí amarrado dentro do porão, fora outros tratamentos assim ruins que ele também recebia. E a Hannah, que é a irmã dele, que mora com ele, e o pai, John Gosling, inclusive reiterou algumas dessas histórias aí. Eu acho tudo, assim, pra ser bem honesto, né? Eu prefiro acreditar na história quando já existiu uma investigação, quando foi pra justiça, quando teve um julgamento. Só que assim, levando em consideração que a Kate Gosling não tá nem aí, sabe? A mulher tá cagando e andando. Ela não tá dando a opinião dela, ela no caso lá, onde ela perdeu a guarda dele, ela nem foi no julgamento. Então tudo isso leva a crer que talvez não seja mentira isso que ele tá falando, né? É bem capaz de tudo isso ser verdade, se não tiver coisa pior aí no meio disso tudo. Pra ela tá se afastando desse jeito, né? Entregando pra Deus. Eu acho que ainda tem coisa pior aí que a gente nem imagina. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, @ynewsoficial. Considere fazer parte do nosso clube de membros. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no primeiro link que tem na descrição ou no botão de Seja Membro. Em suas próprias palavras, o Colin, ele contou ao The Sun que ele chegou a viver num quarto amarrado, que ficava no porão, isolado dos outros irmãos e dormia por lá, sem muita iluminação, sem nada. Esse quarto aí, inclusive, ele ficava, né, naquela casa lá, grandona, que aparecia no programa, e que a Kate acabou vendendo. E quem comprou a casa, até falou que esse quarto aí realmente existe, mas mais pra frente eu vou contar pra vocês. E aí ele disse o seguinte pro The Sun: minha mãe construiu um quarto na parte inacabada do porão de armazenamento. Era uma sala com câmeras, uma pequena janela no canto e era trancada com um cadeado do lado de fora. Literalmente era uma sala de contenção e tinha apenas um colchão no chão. Era assim que eu vivia, fecha aspas. Ele disse que começou a morar mesmo nesse porão, né? Que, como ele falou, era um quarto de contenção. Sempre que ele tinha algum comportamento que ela achasse que era inadequado, ela colocava ele lá. Só que ele começou a viver depois que ele começou a contar na escola que ele estava sendo maltratado pela mãe. Vocês lembram disso? Que foram as pessoas que começaram a ter contato com esse lado da história? Pois é, quando os professores começaram a questionar, né, e os funcionários da escola começaram a questionar a Kate sobre esse fato, foi aí que ela resolveu deixar ele morando nesse quarto. Ela interrompeu também os estudos do Colin, e aí disse que ele precisava, na verdade, de uma ajuda psiquiátrica, que ele era uma pessoa especial, que ele precisava de um auxílio profissional. O Colin falou também que ele não contou só pro pessoal da escola, né? Ele chegou a contar também pro pessoal do TLC, mas segundo ele, a mãe fazia um trabalho assim excelente em esconder muita coisa, e aí acabava que ninguém acreditava muito, não dava muita moral, porque nessa época ele era bem pequenininho, né? Vou até botar uma foto aí, tem uma imagem dela tapando a boca dele, né? Ele era bem pequenininho quando essas coisas aconteceram, então realmente ficava naquela, né? Será que essa criança não tá exagerando? Será que não tá inventando história, né? Pois é. E aí ele conta que ele era afastado dos irmãos e nunca tinha muita chance de brincar, de socializar com eles não, abre aspas. Eu ficava lá a maior parte do dia, porque não frequentava a escola depois de um certo ponto. Eu ficava isolado dos meus irmãos, sem nunca sair de casa, e não podia brincar com eles. Fui mantido lá. Era literalmente uma contenção, fecha aspas. Aí, em 2016, essa história assim, ela ficou bem mais problemática, porque foi quando a Kate resolveu que ela ia internar o Colin. E aí ela realmente internou o Colin numa dessas clínicas, né, psiquiátricas,
Ele era bem pequeno, né? Volto a dizer, isso foi lá em 2016, alegando que ele tinha necessidades especiais e que ele precisava viver num ambiente controlado. O John e o Colin, eles acreditam que essa era uma estratégia da Kate para poder controlar o menino, né? Para que esses abusos que ele sofria não fossem a público. E aí ela internando a criança, né? Isso para ela teria um pouco mais de segurança. Só pra vocês terem uma ideia, o John só conseguiu a custódia dele, do Colin, em 2018. E foi nessa audiência aí que a Kate, ó, simplesmente nem apareceu. A Hannah, ela já tinha contado isso no ano passado, né? Quando ela participou de um documentário do canal Vice que chamava assim Dark Side of the 2000s, né? Ou o lado sombrio dos anos 2000. E aí ela tinha contado que ele realmente, né, o Colin realmente ele vivia mais isolado dos outros irmãos, não tinha muito contato com ninguém, né? Disse assim, abre aspas, ele era separado de nós. Ele não podia vir brincar conosco lá fora. Ele comia em horários diferentes dos nossos. Fecha aspas. O Colin, nessa conversa pro The Sun, ele também contou que ela prendia ele com esses lacres, né, de mala, não só nos braços, mas era nas pernas também. E aí ela trancava a porta do lado de fora, apagava as luzes e deixava o menino lá, à noite, né, pra ele dormir. Segundo o Colin, claro, né, para ela ter um controle maior sobre ele, para que ele não fugisse, coisas assim. Ele descreveu esse ambiente como extremamente opressivo também, aí contou que a relação com a sua mãe era bem abusiva, né, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, abre aspas. Minha mãe me colocava naquele quarto várias vezes, com meus pés e mãos amarrados, com zip ties, que são esses lacres, né? E trancava a porta com um cadeado. Ela apagava as luzes e as câmeras ficavam me vigiando. E aí ele contou também que ela era verbalmente abusiva com ele, e que isso daí acabou tendo um impacto também muito negativo na vida dele, abre aspas. Isso repercutiu no lado emocional. Uma criança pequena não sabe distinguir essas coisas. Então foi uma relação muito, muito abusiva emocionalmente, fecha aspas. Muitos documentos médicos também durante a batalha legal, né, que o John travou contra a Kate, eles apontavam que o Colin, ele tentava falar com o conselheiro lá, né, que era responsável durante esse período do julgamento, né, em si, da decisão judicial em si. E aí ele não tinha, só que ele não tinha, como a coisa estava em andamento, ele de novo não tinha muita liberdade, né? O conselheiro não passava essa informação adiante. E aí o John contou que, na verdade, ele só começou a ter ciência do que realmente acontecia com o Colin quando a Hannah foi morar com ele, quando ele ganhou a custódia da Hannah, né? E aí a Hannah se sentiu um pouco mais segura para poder falar sobre esses assuntos, e foi aí que ela contou tudo que o Colin passava. Porque até então, o John sabia que a Kate tinha colocado ele lá no hospital psiquiátrico, mas assim, né? Não sabia o motivo, não sabia o que acontecia, não sabia o porquê. Tudo ainda era muito obscuro pro John. E aí ele disse assim, abre aspas, eu não soube disso até a Hannah me contar, depois que obtive a guarda dela. Acho que uma vez que a Hannah soube que estava segura e não voltaria para casa da mãe, ela se sentiu à vontade para me contar o que estava acontecendo, fecha aspas. O John, ele conta também que ele recebeu várias cartas do Departamento de Serviços Humanos, né, da Pensilvânia, notificando lá sobre denúncias de abusos contra o Colin. Só que aí ele falava que depois, quando eles começavam uma investigação, o departamento, né, que fazia essa investigação dava tudo como inconclusivo, né? Dizia que isso aí era um exagero, que isso não acontecia e tal. Talvez porque fosse lá entrevistar a mãe, né? Foi dar uma olhada na casa e aí via que não tinha nada daquilo, né? Teoricamente não tinha nada daquilo. Abre aspas. Eles me diziam que alguém havia relatado que Colin estava sendo abusado. Provavelmente professores, né? Pessoas aí ao redor que tinham contato com ele. Mas depois diziam que não encontraram provas. Olhe para essas cartas e veja quantas vezes eles disseram que as denúncias eram infundadas. Quem falava dessas denúncias eram infundadas era o departamento que fazia a investigação. É um monte de besteira, fecha aspas.
E aí aquilo que eu falei, né? Embora a Kate tenha alegado que ele tinha problemas especiais e que ele precisava assim dessa internação, o Colin ainda acredita que ela fez tudo isso para poder ter um controle maior sobre a situação, abre aspas. Chegou a um ponto em que a história estava se espalhando e os serviços de proteção à criança estavam sendo chamados. Acho que comigo em casa havia muitas maneiras de minha mãe ser exposta. Em uma tentativa desesperada de se proteger, ela me colocou naquela instituição, fecha aspas. E aí ele até falou que, embora a sensação, né, era de estar saindo de casa para uma instituição dessa fosse de um apavoro absurdo, ele disse que, assim, no fundo, ele sentia até um pouco de felicidade, abre aspas. Eu sempre me senti sozinho em casa, então, por mais estranho que pareça, era bom estar longe. Não era tão ruim quanto estar em casa. Não era tão ruim quanto minha mãe era comigo, fecha aspas. E aí, não sei se vocês vão se lembrar disso, porque a gente já contou há muitos anos atrás, mas ele chegou a entrar em contato com o John enquanto ele estava nesse hospital. E sabe como que ele conseguiu? Ele conseguiu escrever uma carta com giz de cera e aí conseguiu fazer com que essa carta fosse entregue até o John Gosling. E foi aí que o John Gosling entrou com esse processo, né, de guarda judicial e tal, não sei o quê. E, né, o processo que deu com a Kate não aparecendo lá no tribunal. E aí, claro, o John ganhou, assim, já de primeira a guarda do Colin. E aí, os novos compradores dessa casa eram conhecidos do John. Eram, acho que, amigos do sogro, uma coisa assim. Não, eram sogros dos amigos dele, era isso. Eram sogros dos amigos dele. E aí, quando chegaram lá nessa casa, o que tinha na casa? O tal do porão, com a tal da fechadura pra fora, abre aspas. Os sogros dos meus amigos compraram nossa casa. E uma vez eles me perguntaram, por que tem um quarto no porão com uma cama e um cadeado do lado de fora? Deve ter sido aterrorizante para o Colin, fecha aspas. Até o momento, a Kate e os outros filhos não se pronunciaram, ninguém fala absolutamente nada sobre esse assunto, por isso é que eu começo a acreditar mais na versão do Colin. Porque assim, quando a gente tem dois lados, quando você tem duas pessoas tentando se justificar, aí eu fico quieto ouvindo, né, e esperando, aí eu realmente prefiro esperar, né, o que tem um julgamento, que não sei o quê, porque atualmente as pessoas estão mentindo demais, né. Então, olha, estão assim com um mau caratismo que assustador. Mas, nesse caso, ela simplesmente não fala nada. Ela não teve a pachorra de aparecer no julgamento. Eu acho que isso aí já, né, é uma baita de uma resposta, né? Se a gente espera por algo mais, algo além do que isso, não vai ter. Mas isso aí pra mim já foi uma bela de uma resposta de que, né, ela prefere não dizer nada pra ficar aí, né, no imaginário popular de que acredite quem quiser e fique do lado dele quem quiser e fique do lado dela quem quiser também. Porque uma mãe, mesmo que se sentisse assim ofendida por algo desse tipo, né? Que mãe que ia gostar, gente? De ter de ser acusada de algo nesse tipo, ia ficar quieta, ia ficar calada. Eu não sei, né? Eu acho estranho, acho muito esquisito. Nem se ela, tipo, porque ela tem redes sociais. Porque às vezes se a pessoa não tivesse redes sociais, ou fosse uma pessoa assim, né, de mais velha, talvez, tudo bem, eu até entendia. Mas não é o caso da Kate. Ela podia falar assim, olha, sobre essa situação, prefiro não comentar agora, porque tem um processo em andamento, não sei o que. Ela simplesmente não fala nada, não tem processo nenhum contra eles, porque ela podia muito bem ter colocado, né, se não o filho, o John, na justiça, né, por estar falando em verdades, e se ela não fez nada disso, aí eu acho que a carapuça serviu, né? Não sei. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história toda? Deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.